Vai falar aqui dessas configurações da Options. Você pode configurar toda a parte de desenho, tá? É uma janela que você vai escolher aí várias preferências, tá bom? Qual AutoCAD que você vai salvar? Aqui você tem as abas aqui em cima, né? Qual AutoCAD que você vai salvar? Quer ver? Vamos visualizar aqui no AutoCAD. Eu clico com o botão direito do mouse, abro as options e aqui eu visualizo a janela. Então aqui eu tenho o que? Open and Save, qual AutoCAD que você vai salvar. Eu sempre peço para todos os meus alunos para que eles salvem pelo menos no 2000. Por quê? Tem profissionais que tem o AutoCAD mais antigo, né? Então a versão, por exemplo, 2019, a versão 2015, versão 2017, elas não abrem no 2013, por exemplo, né? Aí fica ruim. Então, se você salvar aqui sempre no 2000, DWG, todas as pessoas, todos os profissionais que são parceiros, eles vão conseguir abrir, tá bom? Aqui é para plotagem, qual que é a plotter ou a impressora que você vai configurar, que você vai deixar, tá? As preferências, os desenhos aqui, ó, você aumenta ou diminui o íconezinho de marcação. Aqui você aumenta ou diminui o tamanho da sua abertura. Então você tem aqui várias seleções. Aí você coloca no Apply, que é aplicar, e tá tudo certo, tá bom? Então você tem aí. Outra coisa, quando eu quero mover o meu desenho, isso nós já falamos também. Ó, aqui é o zoom, o scroll, eu posso jogar ele para frente e para trás, ele vai aumentar e vai diminuir o meu desenho. E também, por exemplo, eu tô com o meu desenho aqui e eu quero visualizar uma parte que não está aparecendo aqui na minha tela. O que eu posso fazer? Eu aperto o scroll e aparece a minha mãozinha que eu posso levar o meu desenho para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para onde eu desejar, tá? A gente tem as polylines, né? As polylines, ela vai ser ali um conjunto de linhas. Então, você vai selecionar uma polyline, você seleciona todas as outras, né? É um conjunto, então você seleciona um pedaço, vem todos juntos, tá? Você tem polyline sem ângulos, né? E polyline aí que você pode fazer com ângulos ou círculos, tá? O retângulo também vai ser uma polyline, só que ele vai ser em formato quadrilátero, né? Você tem o scale, que você aumenta ou diminui o objeto, tudo acima de 1, então 1.2 você aumenta 0, você vai aumentar aí o seu objeto em 20%, né? 1.25 em 25%. Ou tudo que está para diminuir, você tem que dar 0.75, 0.6, tá? E rotacionar, você vai rotacionar o objeto em torno de um eixo, tá? O mirror, você vai espelhar, vai copiar o objeto, como se fosse um espelho mesmo. Você pode deixar, o AutoCAD te pergunta se você quer ver, ó? Vou demonstrar aqui, ó. Eu vou pegar o mirror, ó, meu comando lá em cima, tá? O mirror. Vou clicar nele, vou entrar então no meu comando. Ok? E eu vou dar um mirror aqui nessa bancada, tá? Eu vou clicar em um lugar aleatório, então ela vai realmente espelhar a minha bancada. Aí está perguntando aqui, ó, você quer que apague o objeto? Aqui tá N de no, né? De não, tá? Ou se eu der o Enter, ele não vai apagar o objeto de origem. Ou se eu fizer a mesma coisa dando o yes, né, que é o sim, ó, coloco lá yes, ele vai apagar o objeto
que era a cópia, o que foi copiado, tá? Ok? Então, mirror. Aí depois a gente tem também o dist, que é essa medição aqui, ó. Nós vamos medir, tá? As distâncias, as origens, então, entre dois pontos. Então, você seleciona sempre o primeiro ponto, depois o segundo ponto. A polyline, que a gente vai fazer parte de um único objeto, o retângulo é uma polyline, né? O array ele pode ser retangular, você vai dar quantas colunas e quantas linhas você quer no objeto. Você vai copiar aquele objeto tantas colunas e tantas linhas, tá? Você pode ter, então, o array retangular, que é esse aqui, e o array polar, que é esse array aqui, que ele vai copiar esse objeto em torno de um ponto. Então, você vai dar a angulação, o total de objetos que vão ser copiados, tá? Você tem toda uma variação. Então, você vai dar um ponto também de referência dessa rotação, ok? E aqui a gente tem os desenhos, você pode colocar ali, você vai fazer um polígono, né? Esse polígono, ele pode estar circunscrito ou pode estar inscrito. Vocês estão vendo que eu tenho aqui dois quadrados, né? E esses quadrados, eles têm diferenciação por isso, tá? Então, se ele estiver circunscrito, que ele está fora da minha circunferência, ele tem aí um tamanho. Se ele estiver inscrito, ele terá outro tamanho, tá? Então, o pedit vai ser utilizado para editar aí algumas polylines, modificação e tudo. O scale, a gente vai ampliar ou diminuir alguns objetos, nós já falamos. O rotate, ele vai rotacionar objetos em torno de um ponto que você vai indicar. O mirror, a gente já fez agora, né? E os textos, a gente precisa aí, o recomendável é utilizar os textos aí numa altura de 2 e 5 milímetros, né? Entre, né? 2 e 5 milímetros. O texto geral, ele é maior, você utiliza 5 milímetros. O texto de cota, você pode utilizar de 2 a 3 milímetros. E você tem que aí trabalhar o texto de acordo com a escala que você vai utilizar. Isso aqui é a primeira vez que eu estou dando, tá? Então, por exemplo, se eu tiver a unidade em metros, ok? Eu vou colocar os milímetros, eu vou passar para metros a unidade, então 2,5 milímetros é 0,0025 metros, e esse eu vou multiplicar pela escala que eu estou fazendo o meu desenho, que eu vou plotar o meu desenho, tá? Então, por exemplo, eu vou plotar o meu desenho não para 75, então eu tenho que multiplicar por 75. Se eu fosse plotar aquele meu desenho na escala 1 para 50, eu multiplicaria essa escala por essa unidade aqui por 50, tá? Então, porque vocês lembram que quanto maior a minha escala, menor o meu desenho, ok? Não se esqueçam disso, tá? Aqui estão os estilos de texto, tá? A gente visualiza esses estilos de texto aqui, ó, no Annotate. Aqui embaixo você tem uma setinha que você vai abrir esta janela, clica nela e abre essa janela, e você vai ter aí estilos de texto, tá? Você vai colocar lá, vai colocar corrente, tá bom? E vai fechar e todos os seus textos que você vai fazer estarão na Arial, como eu marquei ali, tá? O DTest, que é o Dynamic Test, ele vai ser uma ferramenta de texto para cada linha tratada separadamente. O MTest, que é o Multiline Test, são várias linhas no texto e ele vai ser feito como se fosse uma caixa, tá? E o DEDIT,
que é uma ferramenta de edição de texto, tá? Vai alterar aí o que você escreveu, tá? Você pode alterar. E finalizando com as achuras. As achuras, elas são muito importantes no nosso projeto, né? Ela vai permitir, o hatch vai permitir a criação dessas achuras. A gente pode selecionar a achura através de pick points também, se a região não for fechada, mas normalmente a gente utiliza a achura em regiões fechadas, e se ela não estiver fechada, ela não vai achurar, tá? E a gente também pode colocar ângulos nas achuras, ó. Você tem essa janela aqui, ó, que você abre no AutoCAD, né? Você pode fazer pick points, que são os pontos, né, que você vai utilizar para fazer o fechamento da sua achura. Aqui você escolhe qual achura que é, você só clicar aqui nessa setinha para baixo, você escolhe a achura que de acordo com o seu material. Aqui a angulação dessa sua achura, a origem da achura, por exemplo, eu quero fazer o posicionamento de um piso, então você coloca o ponto de origem desse piso, de onde que você quer começar, e ele vai dar a origem. Esse match propairs, você quer copiar de alguma achura que está no seu projeto, você quer que faça igual, você vai clicar aqui, clica em cima da achura que você quer fazer igual, tá? E depois você clica dentro lá aonde você precisa colocar a achura, ok?